queria agradecer aos irmãos o convite que foi feito, o governo da igreja, na pessoa do Fábio. Muito obrigado, é um privilégio para mim poder conhecê-los e eu tenho orado para o Senhor dirigir as mensagens, unir os nossos corações e aí ver que história que Ele vai querer construir, né? A partir de hoje. Me foram passados vários tópicos que eu poderia abordar e o assunto de família tem muita coisa. Eu estou percebendo que tem muita criança pequena, então tem muito assunto para conversar sobre isso, quando envolve criança pequena, não só para os pais, mas também para os avós. Então nós temos muita coisa para nós conversarmos. Eu vou começar construindo uma base, porque a gente tem que ter uma base para poder edificar. Se eu falar algumas coisas sem criar uma base, eu corro o risco de não ter uma boa sustentação. Então, eu tenho que ir um pouquinho mais devagar, tem que ter um pouquinho de tolerância comigo, para ir mostrando como que a coisa funciona. O que faz um casamento são pessoas. Pessoas desorganizadas que vão produzir um casamento desorganizado. Pessoas mais maduras produzem um casamento mais maduro. Mulheres leves produzem um lar estável. Homens endividados produzem um lar tenso. Então eu podia pegar qualquer um desses temas. Vamos falar sobre a mulher agitada, a mulher irritada. A gente poderia falar sobre qualquer uma dessas coisas. Mas eu vou dar um passo atrás com os irmãos. E eu vou falar um pouquinho sobre nós. Não sobre o casamento, mas sobre a vida de cada um de nós. E eu quero mostrar para os irmãos nas Escrituras a maneira pela qual o Espírito Santo vai trabalhando internamente, para depois ir usando a gente como chefe de família, como homem, como provedor, como auxiliadora, como aquela mulher sensata, sábia, que edifica a casa, sobre como lidar com os filhos. Então, antes de ter um comportamento externo, nós precisamos ter uma realidade interna. Faz sentido para os irmãos? Se essa realidade interna não é construída, eu vou dar 20 dicas para os irmãos externas, os irmãos vão fazer, mas não vai durar 2 meses. E aí a gente regride. A gente volta aos velhos padrões. Por quê? Porque internamente ainda não está encaminhado. Os irmãos estão entendendo? O que eu vou partilhar não tem idade. Vai desde jovens até gente muito velha. Porque são realidades que o Espírito Santo de Deus trabalha dentro de nós, né? Então eu quero trabalhar um pouquinho sobre a nossa filiação. Eu quero mostrar que Deus se revela como um pai, né? Se nem precisa abrir, eu só vou citar para você, e eu vou tornar isso na base do que nós vamos fazer. João 13:1, Jesus está no cenáculo, ele está ali naquele templo com os discípulos antes de ir para a cruz, e Jesus diz assim, o texto bíblico diz assim, ora, tendo chegado a festa da Páscoa, sabendo Jesus que era hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, como é que a gente ama até o fim? Porque assim, não é difícil começar bem. Nem sempre se começa bem. Mas terminar bem é um desafio. Então, como é que se ama bem? Como é que você ama uma pessoa agitada? Como é que você ama uma pessoa mal-humorada? Como é que você, mulher, ama um homem queixoso? No namoro, gente, uau! Velha, vai passar de 2, 3, 4 anos, né?
Como é que você ama um filho que não é obediente? Como é que você ama ele até o final? Como é que você faz com ele na adolescência? Então, assim, o texto ensina uma coisa simples, sabendo Jesus que era a hora de passar deste mundo para o Pai. Então, o Senhor Jesus, ele permanece no Pai. E o Pai é a fonte de todo o amor. Faz sentido? Então, a gente só ama estando no Pai. A gente não consegue amar sem estar no Pai. E, meus queridos, eu espero deixar claro isso para vocês hoje. Eu ainda não comecei. Eu quero fazer uma oração antes de começar. Eu só estou dando uma palavra introdutória. Por quê? Eu fui muito atacado essa semana, eu e minha família. E a igreja foi atacada. Hoje de manhã, o Fábio foi me buscar no aeroporto, mas alguém que estava instalando lá caiu do telhado. Aqui. Agora eu cheguei agora à noite e ele falou, não é possível. O Thomas caiu e bateu o nariz. Estão vendo se quebrou, se não quebrou, o que houve. Assim, eles têm chego em ataque. Os irmãos estão entendendo? E a Bíblia diz uma coisa simples. Tiago 4,7 diz assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos nos levantar agora fazendo uma oração, nos sujeitando a Deus naquilo que nós vamos ouvir e resistindo ao diabo. E ele vai fugir de nós. Tudo bem, irmãos? Se coloca de pé, reúne aí de 2 em 2, de 3 em 3 e vamos levantar uma oração. Se você tem dificuldade de orar, não sabe orar, chama alguém que está perto aí de você, de 2 em 2, 3 em 3. Vamos levantar um santo clamor ao Senhor. Vamos todos nós orarmos e depois eu faço uma oração. Vamos lá. Todos vocês podem orar em voz alta, fiquem à vontade. Abraça aí quem estiver perto de você e vamos orar. Ô Senhor amado, Senhor, se derrama sobre esse lugar. Nós protegemos esse lugar. Nós dizemos que nós nos sujeitamos a Ti. Nós buscamos um sorriso Teu, uma satisfação Tua. Nós buscamos isso em sujeição, para que Satanás possa fugir de nós. Em nome de Jesus, proteja as nossas crianças, proteja os professores, proteja os adultos, proteja os irmãos que estão à frente dessa reunião. Proteja-nos, Senhor, em nome de Jesus, e se derrama sobre nós, para que teu bom nome seja glorificado. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai. Vem sobre nós. Se derrame sobre nós. Guarda, Senhor, o sinal da internet. Guarda os irmãos que estão ouvindo à distância. E, Senhor, nos visita. Nós nos levantamos em oração, Pai, pedindo a tua visitação e o teu cuidado. Ó Espírito Santo de Deus, faz isso para a glória do teu nome. Amém. Senhor, eu coloco agora essa reunião e eu peço a tua proteção. Eu peço que os nossos corações sejam visitados em quebrantamento, em unidade, em humildade. Vem sobre nós. Senhor, libera os céus nesse momento. Nós resistimos a toda ação maligna e pedimos que o Senhor libere os céus e que os céus desçam até nós. Como Jesus, quando estava orando, os céus foram abertos e o Espírito Santo desceu sobre ele. Faz isso nesse momento, para que o teu nome seja glorificado. Guarda as nossas vidas e de todos aqueles que estão nos ouvindo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar. Mateus capítulo 3, texto muito conhecido.
versículo 13 a 17. O batismo do nosso Senhor. O texto diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Meus queridos, Deus tem vários nomes no Novo Testamento. Mas no Novo Testamento, aprove a Deus ter dois grandes nomes: Senhor e Pai. Deus nem abandona os nomes do Velho Testamento, porque cada nome representa algo de Deus. O Deus que me cura, o Deus que é a minha bandeira, o grande eu sou. Então, cada nome dele no Velho Testamento tem um sentido, para nós nos apropriarmos daquele sentido. Mas, no Novo Testamento, por 249 vezes, 217 vezes, Deus se identifica como um pai. E por 249 vezes, Jesus se identifica como filho. Por que que isso é feito? Por que que Deus pegou este símbolo? Ele podia usar tantos outros símbolos. Ele, por exemplo, o nome Senhor, que significa Kyrios, ou Kurios, alguns soletram, o nome Senhor significa aquele a quem todas as pessoas e todas as coisas pertencem. Então diz que tudo, quando diz que ele é o Senhor, diz que tudo nesta terra é dele. Esse copo é dele. Esse óculos é dele. Eu tenho esse óculos porque ele me deu condição de ter. Porque esse daqui é dele. O dinheiro que eu comprei o óculos era dele, não era meu. Tudo é dele nessa terra. Essa cadeira é dele. Tudo é dele. Porque tudo foi criado por ele, por meio dele, e para ele. Tudo é dele. Nós somos dele. Né? Então significa que todas as coisas e todas as pessoas pertencem a este Senhor. Mas, meus queridos, a palavra pai fica pater, provedor, nutridor, sustentador. Certo? Deixa eu dar uma parada aqui. Porque assim, o que tem a ver com o tema de família? Deixa eu mostrar para vocês. Quem aqui essa semana brigou errado com um dos filhos? Levanta a mão. Quem aqui falou áspero com alguém essa semana? Levanta a mão. Quem aqui foi agitado essa semana de tal forma que agitou a casa? Levanta a mão. Quem aqui comprou o que não precisava essa semana? Levanta a mão. Nossa! Eu podia piorar as perguntas, eu não vou não. Eu estou conhecendo vocês, né? Calma, vamos devagarzinho. Por que você faz o que você faz? Por que você vira para tua esposa e diz, querida, eu te amo? E 2 horas depois, você é mal-humorado com ela? Por que você faz isso? Por que você faz N promessas ao Senhor em relação a você como mulher? De que vai educar bem, não vai gritar com os filhos. 2 dias depois, está lá você de novo, no mesmo laço, gritando a mesma coisa, do mesmo jeito. Por que você faz isso? Abre em João. A Bíblia mostra um princípio. João, capítulo 6. Capítulo 5, desculpa, versículo 19. João 5, 19. Olha o que Jesus ensinou aqui. Então lhes falou Jesus:
em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. Opa, tem projetado aqui. Que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. O que Jesus está ensinando? Que o filho faz o que ele vê o pai. Aqui ele está falando dele. Mas é um princípio. Ele faz o que ele vê o pai fazer. Por que Jesus nunca gritou? Porque o pai nunca gritou. Por que Jesus é manso? Porque o pai é longânimo. Por que Jesus ele fala pouco e diz com precisão o que é necessário? Porque o pai fala pouco. Por que Jesus falou apenas 10 horas? A gente lê os 4 evangelhos em 10 horas. Por que o que ficou do registro dele foi tão pouco? Porque, meus queridos, o pai fica em silêncio. Muitas vezes o pai silencia. Porque o que está dito é o necessário. E ele precisa ficar repetindo. Mas a gente nem faz assim, por quê? Porque se eu seguir o princípio, eu vi meu pai fazer determinadas coisas. Né? Abra em João 8. Versículo 38. Olha o que diz. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então, se eu voltar aos exemplos iniciais, a ser ríspido com o filho, falar que ama a esposa e ser grosseiro com ela, se eu voltar a esses exemplos, em partes, meus queridos, é porque os nossos pais fizeram isso. Só que aí eu preciso parar de novo, porque você não tem só um pai. Pelas Escrituras, você tem 4 pais. Quem são eles? O primeiro, o pai Adão. Porque nós nascemos de Adão. E toda a morte que Adão produziu, eu e você produzimos. Tudo aquilo que eu e você fizemos, que eu e você fazemos, descende do pai Adão. Ele é o pai da raça humana. Ele é o primeiro a ter sido criado. Está dando para entender, irmãos? Então, nele houve coisas. Por exemplo, Adão teve medo. Nós temos. Adão teve um filho irritado porque ele foi medroso. Nós temos. Alguns de nós aqui temos medo e temos filhos irritados, porque nós somos medrosos. É o ensino das Escrituras. Então, a Bíblia vem ensinando que Adão é o primeiro pai que nós temos, mas não é o único. Nós temos o pai terreno nosso. 1 Pedro 1,18 vai dizer assim, vai dizer que nós recebemos dos nossos pais um forte procedimento. Posso continuar? Tudo certo? Que nós recebemos do nosso pai um fútil procedimento. Então, tudo aquilo que é indevido veio dos pais terrenos. Meus queridos, eu nunca vi meu pai fazer um orçamento. Nunca vi. Mas ele me convertiu aos 15 anos. Eu casei aos 22. Eu fiz um bom curso de noivo e aprendi a fazer orçamento. Casei. Você acha que eu fiz o que eu aprendi? Ou eu fiz o que eu tinha visto no meu pai? Em 6 anos eu devia um ano de salário. Você sabe o que é isso na vida familiar? Você dever? É grave, é sério. Homem irrita quando deve. Homem fica distante quando deve. Então, assim, eu vi meu pai fazer aquilo, predominou o que eu tinha visto. Todos nós temos essas coisas. Ai, César, meu pai morreu quando eu nasci. Tá bom, você nem viu. Foi tanto que você deveria ter visto. Faz sentido? Alguém fez o papel na sua vida.
Então, já vimos 2 pais. Qual é o terceiro pai? Quem aqui nunca mentiu na vida? Levanta a mão. Vai ser a primeira. Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui mentiu já? Levanta a mão. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos um pai. O pai da terceiro pai. Satanás tem um pai que instiga em nós a mentira. Sabe o que significa pai? Provedor, nutridor, sustentador. Ele provê arranjos para a gente mentir. Ele sustenta mentiras dentro de nós. É uma coisa impressionante. Esse é o terceiro pai. Só que o último e grande pai é o nosso Deus Pai. Que quando nós nascemos de novo, nós começamos então a ter uma experiência com Ele. Então passamos a ter uma experiência de aprender com esse Pai. Jesus falou, eu falo o que eu vi do meu Pai. Então, quando Jesus tinha os olhos colocados no Pai, Ele falava, porque a boca fala o que o coração está cheio. Quando Jesus tinha os olhos o tempo todo no Pai, Ele falava do Pai o tempo inteiro. A Arca de Noé representa Cristo. Por quê? Porque, de acordo com Tessalonicenses, Jesus é aquele que nos livra do juízo final. A época de Noé foi uma época de juízo. Eles foram salvos numa arca. Então aquela arca representa Cristo. A arca tinha uma porta. Quem é a porta? Cristo. E tinha uma janela em cima. Só tinha uma porta e uma janela em cima. Por que tinha janela em cima, meus queridos? Por uma coisa simples. Porque Jesus colocava os olhos no Pai o tempo todo. Então aquela arca está revelando a natureza do nosso Senhor. Então por que Jesus transmitia ao Pai? E meus queridos, a necessidade de um Pai para nós é tão vital, é tão essencial a necessidade de um Pai adequado para nós, que Filipe virou para o Senhor e falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Senhor, se eu ver, Pai, o meu coração vai ser tocado, vai ser ajustado, vai ser equilibrado. Eu vou ter uma vida em paz e tranquila nessa terra, porque eu estou conseguindo ver o Pai. E o que Jesus diz? Ô Filipe, há tanto tempo eu estou com você e você ainda não entendeu? Quem me vê a mim, vê ao... Por quê? Porque ninguém jamais viu a Deus. Queridos, ninguém viu a Deus. Moisés foi o homem mais manso da terra. E homem ímpar, inigualável. Ele pediu para o Senhor para ver o Senhor. E o Senhor falou, tá bom, vou te mostrar. Por uma funda da rocha e de costas. E aí ele viu a glória do Senhor. Nenhum de nós suportaria ver o Pai. Então o que o Pai fez? O Pai, o Filho e o Espírito na eternidade. O Pai vira para o Filho e diz, Filho, você é o meu unigênito. Você é o meu único. Minha relação com você é única. Mas, meu filho, eu queria que você deixasse de ser o unigênito para ser o primogênito. O primeiro de muitos. Porque é preciso me revelar às pessoas na terra. E eu vou me revelar através de você, através de um filho. E foi o que o filho fez. Ele veio e o filho revela a natureza do Pai. Meus queridos, somos desajustados, inclusive eu. Somos desarranjados. Somos perturbados. De vez em quando, muito raramente, somos até surtados. A gente tem uma crise ou outra, um surto ou outro, o grito sai mais alto que o normal, a gente é tão surto. Sabe por quê?
Porque nós ainda não temos uma visão adequada do Pai. Quando tivermos, seremos livres. Você está me entendendo? Então é muito difícil eu pegar qualquer um de vocês, vou aprender a ser marido. Sem antes você ter o mínimo de compreensão que você precisa ser filho. É muito difícil pegar uma mulher, eu vou te ensinar a ser boa, sem antes você aprender a ser filho. Porque a base da nossa formação é a filiação. É na nossa formação que nós construímos uma identidade. Estável ou não, ajustada ou não, com problemas ou não, nós aprendemos a ser marido, a ser esposa, a ser pai, a ser avô, a ser amigo das pessoas, à medida que nós vamos sendo filhos. E também é tão importante, mas ele é tão importante nas Escrituras, que é no versículo 36 de João 8. Versículo 36 diz o quê? Diz assim, o versículo 32 diz assim, se pois, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí o 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só um instante, irmãos. O que liberta é a verdade. Temos ouvido isso. E muitas pessoas se apropriam desse texto e usam o texto. Só que o 36 diz assim, se pois o Filho. Por que o Espírito Santo de Deus não escreveu se pois Jesus vos libertar? Verdadeiramente sereis livres. Jesus significa Salvador. Por que o Espírito Santo de Deus não escreveu se pois o Cristo vos libertar? Cristo significa ungido, aquele que me toma pela mão direita e me dá entrada no reino eterno. Por que não escreveu se pois o Senhor Jesus Cristo vos libertar? Por que o Espírito Santo não escreveu isso? Porque o Espírito Santo, ele está nos comunicando algo único. Ele está comunicando assim, quem liberta é o Filho. Você vai ser liberto quando você se vê na realidade de filho. Você está me entendendo? Para isso, o que Deus fez? Deus deu para mim e para você e o bebezinho. Então a gente entra. Então a gente se beijinho. Então, nele, uma mulher tem a mansidão. Nele, a mulher tem a sabedoria. Eu comecei a estudar com um grupo pequeno agora, Provérbios 9:1. A sabedoria em letra maiúscula. Quem é a sabedoria em letra maiúscula? Jesus. Porque, segundo 1 Coríntios 1:30, diz que ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Então diz assim, que a sabedoria edificou a sua casa e lavrou as suas 7 colunas. Uma mulher sábia tem que edificar 7 colunas para ela ser sábia. Nós estamos estudando coluna por coluna para tentar entender como que é essa edificação de uma pessoa sábia. Né? Então, nós necessitamos da pessoa do Senhor, é na pessoa do Senhor que eu aprendo a não gritar, que eu aprendo a amar. É na pessoa do Senhor. O texto que eu citei para os irmãos de João capítulo 13, quando amados seja Deus até o fim, lá pelo versículo 20, ele diz assim, pois eu conheço aqueles a quem escolhi. Vamos parar de dar pensadinha nisso. Eu conheço aqueles a quem eu escolhi. Jesus escolheu os 12 depois de uma noite de oração. Por que ele orou? Porque ele escolheu segundo a vontade do Pai. O Pai queria dar e ele disse um sim para aquelas pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você escolheria alguém que fosse te roubar, como Judas? Jesus sabia que ele ia roubar. O que Jesus fez? Sim, papai. Pode me dar. Você escolheria alguém cético igual Tomé?
Sabe aquela pessoa para baixo? Gente, vamos lá. Ó céus, ó vida. Será que vai dar? Você escolheria alguém assim para caminhar com você? O que Jesus fez? Ô papai, o senhor quer me dar Tomé? Pode me dar. Você escolheria alguém intempestivo, como Pedro, que fala quando é para calar, que cala quando é para falar? Alguém com humor excelente? Senhor, irei contigo até a morte. Pedro, antes que o galho cante, você vai me negar. Você escolheria alguém que te nega? Que não segura na tua mão na hora que precisa? Que nem te apresenta, essa é minha esposa. Você escolheria um deles? O que Jesus fez? Ele escolheu. Você escolheria alguém como João, iracundo. Lembra quando eles estavam caminhando em direção a Jerusalém? Lembra que eles passam pela vila de Samaria? Lembra que a Samaria não aceita eles? Os samaritanos olharam e como ele tinha um semblante, o texto bíblico diz que ele tinha o semblante de quem ia para Jerusalém, porque ele estava indo para morrer. Então, os samaritanos não o recebem. Lembra o que João falou? João, o apóstolo do amor, foi transformado no apóstolo do amor. João, filho de Zebedeu, filho do trovão. O que o trovão faz, gente? Passa susto. O que o iracundo faz? Passa susto. O que está indo? Criançada fica num estado de alerta, assustada, né? Fica assustado com aquilo que está vendo. Então, João era um sujeito iracundo. Você escolheria um sujeito iracundo que você se apercebe? Eu conheço aquele a quem eu escolhi. Por que Jesus tem tanto isso dentro dele? Por que a natureza do nosso Senhor é tão condescendente conosco, é tão amorosa, é tão gentil? Porque é gente complicada, suja, imperfeita, pecadora. Como é que ele faz isso? Porque ele tem os olhos fitos no Pai o tempo todo. O Pai é amor. E o Filho não tem outra coisa para dar senão o amor dele. O que eu estou tentando mostrar para vocês? Que nós precisamos aprender a nos ver como filhos. Se você não se vê como filho, você desespera. Você está entendendo? Quem aqui na tua mente já morreu? Eu morri algumas vezes. Eu já tive tumor no cérebro. Eu tive pânico. Já tive tumor no cérebro, já tive tumor no intestino, já infartei. Nunca tive nada disso. Já tive AVC. Nunca tive nenhum problema disso. Mas na minha mente eu tinha pânico, eu acreditava nisso. Quando eu descobri a filiação, meus irmãos, vou devagarzinho com vocês. Eu tinha 11 anos de idade. Eu não era convertido, eu me converti aos 15 anos. Eu tinha 11 anos de idade, estava assistindo Fantástico. Apareceu uma reportagem do Sérgio Cardoso. Quem lembra dele? Sérgio Cardoso foi um cantor, um ator, não me lembro exatamente. E ele foi enterrado vivo. E aí apareceu a cena do caixão dele com o braço tirado do lado. Hoje não existe mais isso, porque hoje a medicina tem protocolo para garantir que a pessoa morreu. Ele era cataléptico. O que é a catalepsia? As funções vitais ficam tão baixas que o médico acha que morreu. E aí enterraram ele assim. E aí o Fantástico fez um teatrozinho. O Fantástico é perito para gerar medo, né? Fez lá um teatrozinho de um sujeito cataléptico num caixão. Gente, grudou. E eu fiquei dos 11 aos 14 anos. O que eu fiz? Eu tinha medo de dormir e morrer. E me enterraram.
Nunca falei isso para ninguém. Alguém aqui já teve esse medo? Levanta a mão. Ninguém? Só eu. O que aconteceu? Como é que eu me resolvi? Eu pus a mão no pomo de Adão. E eu ficava engolindo. Porque aí o pomo subia e descia. E eu tinha a sensação que eu estava vivo. Minha fono acha que por isso eu tenho a voz rouca. É uma sequela que ficou do meu... que eu abaixei o pomo e aí afetou minhas cordas vocais. Tem lá algumas coisas que ela falou que eu já não lembro. Mas e aí ficou com essa voz de taquara rachada, né? Essa voz rouca. Tá bom. Aos 14 anos, do mesmo jeito que veio, desapareceu. Me converti aos 15 anos. Casei aos 22 anos. Aos 23 anos eu acordo um dia. Você é enterrado vivo. 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 Passei 3 meses dormindo, segurando a mão da minha esposa. E eu acordava ela no meio da noite e dizia: Leci, você garante que eu não vou ser enterrado vivo? Ela não enlouqueceu. Muitas coisas talvez, porque essa ela foi uma parceiraça nisso, né? Na crise, e 3 anos para sair dela. Só que aí eu saí na minha segunda faculdade. Porque aí eu entendia de ansiedade do dia a dia. De viver a ansiedade. Tá bom, meus queridos. Como é que Deus me visitou? Sabe como é que Deus me visitou? Nesse ano, eu um dia, lendo as Escrituras, estava lendo Lamentações de Jeremias. E Jeremias foi um profeta que pregou 30 anos a mesma mensagem e o povo não ouviu ele. Foi um pregador cheio de insucesso na pregação, porque o povo não ouviu. Um dia, cansaram de Jeremias, pegaram ele e colocaram numa cisterna de água, num poço de água. Desceram ele lá. E você imagina aquele poço no final do dia. Aquilo era uma sepultura. Aí, se não me engano, no capítulo 5 de Lamentações, Jeremias vira e diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Aí o texto saltou e o Espírito começou a ministrar. Eu tenho muita confiança na paternidade de Deus. Aí Deus falou assim comigo: César, eu sou o teu Deus nessa terra. Senhor, o Senhor é o meu Pai. Eu tenho segurança. Aí o Espírito falou: César, eu cuido, protejo e amparo você nessa vida. Senhor, o Senhor cuida, protege e me ampara nessa vida. Eu tenho muita segurança nisso. Aí o Espírito falou assim: que diferença faz para mim 1,5 metro abaixo da terra? E ele me pôs um quadro. Qual quadro? Eu enterrado, vivo, mas em profunda comunhão com ele. Nunca mais tive medo. Sabe como é que Deus cura os medos e nosso papai cura os medos? Não temos. Eis que estou contigo. A presença do Pai dissipa o medo. Queridos, é assim com os nossos filhos. Tem alguns medos que as crianças têm que tem que ser pai. Não vai dar para ser mãe. O pai da segurança, especialmente o bom pai, da serenidade, da tranquilidade. Se for um pai tranquilo, ele dá essa confiança e essa segurança para o filho. Se nós que somos pais maus, imperfeitos, fazemos isso, imagina o nosso Pai Celeste. Mas imagina o que o Pai Celeste me faz conosco. Então, quando a gente consegue pegar aquela situação e pôr a figura do Pai nela, o nosso coração descansa. E aí, a voz áspera desaparece. A irritação com os filhos desaparece. Aquele consumismo desenfreado passa. Por quê? Porque nós fomos visitados pelo Pai. Então, o que eu estou tentando mostrar para os irmãos é: não dá para falarmos de um homem, de uma mulher, de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, enquanto nós não aprendemos a ser
filhos de Deus, porque é nessa filiação que nós somos verdadeiramente livres. É nesta filiação que você está completamente seguro. Você está me entendendo? Então, eu recebi, essa foi uma das vezes que eu recebi a visitação do Pai, me libertando das angústias que eu tinha. A primeira vez que o Pai me visitou, eu me converti com 15 anos. Eu me converti e mudei para Curitiba, para fazer cursinho e depois fazer faculdade. Eu estava no primeiro ano de faculdade. Primeiro, segundo ano, quando eu tive essa experiência. Eu pedia pouco dinheiro para o meu pai. Então eu passava um tanto de necessidade em Curitiba. Meu pai nem sabia disso. Eu morria de dó do meu pai, ele tinha 6 filhos estudando fora. E eu pedia pouco dinheiro, me faltava dinheiro. E eu comia de bandejão no Rio, e o Rio ficou de greve. Aí comi mais caro, até que o Rio abriu, o restaurante universitário, e eu fui no restaurante. Primeiro dia. Mas eles serviram tão pouco no bandejão, mas tão pouco, e serviram um pedaço de carne pequeno. Eu tinha 17 anos de idade, meus queridos. Eu sentei, eu andava 1 hora por dia, meia hora para ir para a faculdade, meia hora para voltar. 4 vezes, então eu andava 2 horas. Você imagina 17 anos do meu tamanho andando 2 horas por dia, a fome que eu tinha. Eu tinha uma fome louca. Aí eu sentei e orei. Pai, que vontade de comer um pouco mais de carne. É uma oração tão simples de um jovem, é tão simples. O nosso Pai aceita tudo. Por que não Pai amoroso? A menina que estava do meu lado, que eu nunca vi na vida, virou para mim e falou: moça, eu não vou querer minha carne, você quer? Primeira vez que eu me deparei com a paternidade de Deus. Primeira vez. Meu coração fica descansado. Meu coração fica em paz. Meu coração não entende o que está acontecendo. A gente não entende as perturbações. A gente não entende o dia de amanhã. Porque o Papai está nos visitando, nos cuidando, nos visitando. Deixa eu contar uma experiência da minha filha. O mérito aqui foi da mãe, não foi meu. Foi da mãe, foi da Alessi, na vida da Jéssica. Jéssica tinha 6 anos de idade. E ela virou para mim e falou assim: papai, eu queria um carro de 4 portas. Aí eu falei: filha, eu também queria. Eu queria poder te dar, mas eu não tenho dinheiro para isso. E pai é pai, né? Eu resumi a conversa desse jeito. Mãe é mãe. A Alessi virou e falou: Jéssica, era. E, gente, 6 anos. Ela começou toda noite a orar pelo carro de 4 portas. Tá bom. O que aconteceu uns meses depois? Eu entrei num grupo de amigos da ABB. Então eles pegavam um carro e dividiam em 40 pessoas. Você não pagava juro nenhum e eu consegui ir pagando isso. E aí eu fui sorteado 6 meses antes. Fui contemplado, 6 meses depois eu ia tirar o carro. Tá bom. Fui tirar o carro zero. Era um carro simples de 2 portas. O governo deu isenção do IPI. Então deu para tirar um carro de 4 portas. Mas não parou aí. Fui tirar o carro. Deu algum problema com o seguro, algum dado do seguro, que eu tive que tirar o carro 2 dias depois. O dia que eu fui pegar o carro, era o dia de aniversário da Jéssica. Queridos, quem foi isso? O pai dela não foi eu. Ele veio da dor do pai dele. Que bom! E abençoado! Eu dou para ele a primeira experiência de oração que ele teve.
A Alessi foi uma mulher de oração e a Jéssica é uma mulher de oração. A primeira experiência, meus queridos, quero neste coração encontra descanso na paternidade de Deus. Nós precisamos aprender a ser filhos, para sermos pais, para sermos mães. Nós precisamos pegar essa inquietação, essa agitação que existe dentro de nós e aquietarmos o nosso coração na presença dele, até que ele nos levante. E o nosso coração se levante daquele joelho colocado diante dele, se levante em paz, em segurança, certo de que ele é um pai que prevê todas as coisas. Vocês estão entendendo? Vocês querem ver uma coisa? Vou mexer um pouquinho. Que idade você tem? 10 anos. Qual é seu nome? Ana Luísa. Nome lindo, Ana Luísa. Você pergunta para o seu papai e a sua mamãe se vai ter comida na mesa amanhã? Não. Por quê? E sempre vai ter. Boa resposta, Ana Luísa. Por que a Ana Luísa não pergunta? Porque ela sabe que o papai e a mamãe vão providenciar. O papai e a mamãe da Ana Luísa são imperfeitos. Mas em montes é perfeito. A gente não está conseguindo entender. Meus queridos, a gente às vezes é como aquela criança numa viagem de carro com os pais. A viagem vai durar 10 horas. A nossa carreira cristã vai durar 10 horas. Dá 5 minutos de viagem. Já chegou? Eita, mãe. Quero fazer xixi. Poxa, já chegou? O pai sabe onde está nos levando. O pai sabe cada parada que é necessária. O pai sabe atender cada uma das nossas necessidades. Mas o nosso coração não consegue ver isso. Você está entendendo? Olha, volta ao texto de Mateus, Mateus 3, versículo 17. O que nós precisamos entender? Que tudo que houve com o Senhor Jesus haverá comigo e com você. Todo nascido de novo, toda pessoa que confessa Jesus como Senhor e Salvador e crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, é nascido de novo. Todo nascido de novo vai passar pelas experiências que Jesus passou. Por quê? Deixa eu te explicar. Quando Jesus é identificado como Filho de Deus, significa que quem vê ele vê Deus. Mas quando Jesus é identificado como Filho do Homem, significa que ao olharmos ele como homem, ele é a excelência da criação. Ele é o nosso modelo. E para Jesus ser no passado, no presente e no futuro, Jesus tem que ser atemporal e acultural. Então, Jesus não foi formado numa época nem numa cultura. Porque Jesus está acima da época e acima da cultura. Senão, ele não pode ser aplicado a um grupo de japoneses. Ele não pode ser aplicado a um grupo de africanos, a um grupo de brasileiros. Ele poderia ser aplicado aos judeus na época em que ele existiu. Mas Jesus era, é e sempre será. Então, Jesus está fora de um tempo e fora de uma cultura. Faz sentido para os irmãos? Tudo que Jesus passou, eu e você passaremos. Por exemplo, nós não temos tempo de falar, mas Lucas descreve a ordem do crescimento de Jesus até os 12 anos. Diz que ele cresceu fisicamente, ele cresceu emocionalmente e ele cresceu espiritualmente. Então, até os 12 anos é um tipo de crescimento. A partir dos 12 até os 30, inverte. Muda a ordem de crescimento. Ele cresce agora emocionalmente, mas depois fisicamente e espiritualmente.
Então está uma mudança na ordem de crescimento. Nessa porção de Lucas 2, Jesus fica em Jerusalém aos 12 anos. Então ali nós entendemos a primeira coisa. Quando que um filho pode começar a tomar decisão? Quando que Jesus tomou a primeira decisão? Desde. Só que ele fica até os 30 submisso na casa dos pais. Então a lição de decisão leva 18 anos. Que decisão da criança pode ter mais de 10 anos? Quantos anos você tem? Oba! É gostando dessa pregação, né? Qual é nome, querida? Bia. Então a Bia pode tomar decisão. Mas que decisão a Bia pode tomar? A Bia pode tomar a decisão do esporte que ela quer fazer no colégio. A Bia pode tomar a decisão dos amigos que ela vai ter? Não. Bia? Não, porque ela não tem idade. Isso vai ficar lá para os 16, 18, 20. Dependendo do jeitinho da Bia. Vocês estão entendendo? Mas é o ensino das escrituras. A Ana pode tomar decisão? Não. Ela não faz isso. Então, tudo que papai e mamãe disser, ela só pode falar uma coisa. Sim, papai. Sim, mamãe. Não, até nesse sorriso tão lindo que ela já entendeu tudo. Aliás, eu duvido que ela fale não, mamãe. Nem dá, né? Então, assim, só que Jesus, aos 12 anos, ele toma a primeira grande decisão dele. Os pais voltam, ele ficou 2 dias sumido, os pais voltam e dizem, filho, eu e teu pai desesperado estamos à tua procura. Qual a decisão que ele tomou? Bia. Jesus tomou uma decisão. Sabe qual a decisão? Ele falou assim, vocês não sabiam que me convinha estar na casa de meu pai? Sabe a decisão que a gente toma aos 12 anos de idade? Tudo que for do papai eu quero estar junto. Então você vai abrir a Bíblia e ler. Todo dia. Porque Jesus tinha os olhos postos no Pai todo dia. Você está entendendo? Então a gente aprende a tomar a primeira grande decisão da gente, a estar com o Pai. Meus queridos, como é que você quer ser uma mãe diferente ou um pai diferente se você não lê a Bíblia? Jesus falou que ele é a nossa comida. Gente, agora está entrando no inverno. O que a minha médica que cuida de mim faz? Aumenta a minha vitamina C para me proteger. O que eu como aparece em mim. O que você come espiritualmente vai aparecer. Quando você come de Cristo, você senta e lê as Escrituras diariamente. Quando você come de Cristo, o que você leva para as pessoas? Cristo. Mas se você não come de Cristo, quem que você leva? Você, o pai teu, o pai diabo, o pai Adão. São esses pais que você leva. Você está me entendendo? Porque é isso que habita dentro de você. Meus queridos, quando eu gasto tempo nas Escrituras, e eu vou ser pai, eu fui esposo, tendo gasto tempo nas Escrituras, a mansidão aparece. O César é naturalmente indisciplinado. Mas o César no Senhor, ele é disciplinado. Você está entendendo? Então, se você não aprender a ser filho, você não tem condições de levar algo diferente para a tua casa. Você leva o teu jeitão. Você leva as tuas marcas. Você leva os teus problemas. Você leva as tuas lutas. Vocês estão entendendo? Você leva aquilo que tem de ruim dentro de você. Por exemplo, eu fui criado na barra da saia da minha mãe. Fui muito amigo do meu pai a partir dos 10, 11 anos de idade, mas até essa idade eu fui muito próximo da minha mãe. Então, eu sou meloso. Fui. Muito meloso. Então, eu exagerava. Sabe aquele sujeito chato?
que toca demais, abraça demais, pega demais, você fica cansativo. Então isso era o César. Porque foi o jeito que eu aprendi a ser. A vida cristã corrigiu isso. E eu equilibrei isso daí de tal forma que eu sou afetivo, sem ser exagerado. Os irmãos estão entendendo? Todos nós trazemos características, inclusive, que são boas. Afeto é uma coisa boa. Mas que cansava, porque vinha em demasia. Os irmãos entendem? Tudo isso por causa desses pais que a gente traz dentro de nós. Agora, tudo que houve com o Senhor Jesus haverá comigo e com você. A voz do Pai aparecer para o Filho e disse assim: este é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então, o que a voz do Pai vai dizer para mim e para você? A primeira coisa que vai dizer, porque são 4 expressões nessa frase. Então você precisa entender que do mesmo jeito que o Pai falou para Jesus, o Pai vai falar para todo nascido de novo. Porque todo nascido de novo vai passar pelas mesmas estações que Jesus passou. Nós vamos ter que crescer, nós vamos nos submeter aos pais, nós vamos ter um ministério. Nesse ministério nós vamos ter que passar por um batismo de arrependimento, nós vamos ter lutas, nós vamos ter pessoas falando sobre nós vamos ter desprezo, rejeição, nós vamos ter solidão, nós vamos ter dores de perdas. Tudo que Jesus passou, tudo o que Jesus passou, você vai passar, tudo o que ele passou. Mas ele também teve as coisas boas. A voz do Pai veio sobre ele e disse: este é meu filho. É meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deixa eu, no tempinho que me resta, trabalhar um pouquinho com vocês isso. Primeira coisa, o Espírito Santo colocou um pronome possessivo. Ele é meu. Você está entendendo? Ele é meu. Vem aqui, irmão. O pai faz isso daqui. O filho está aqui, do lado dele. O filho vai viver algum problema, o pai faz assim. É instinto paterno. Cuidado. É, né? Está se afogando o teu filho e o teu sobrinho mais querido. Qual que você socorre primeiro? Teu filho. É instinto. É instinto de preservação. Você precisa entender que ele diz que você é dele e ninguém tosca. Ninguém põe a mão. Ninguém pode intentar o mal. Se algum mal te ocorrer, ele teve que dar o sim para aquilo. Porque ninguém põe a mão em nós. Ele diz que nunca te deixaria. Jamais te abandonaria. Então não é a situação que você esteja abandonado. Ai, César, mas eu não estou ouvindo mais a voz de Deus. Pode verificar a última coisa que ele diz, porque é aquela que está valendo. Quando Deus silencia, é porque não é o que falar. Está valendo a última instrução. Porque como um pai, Deus não é um pai chato. Ô filho, você lembra o que eu te falei ontem, né? Ô filho, você lembra o que eu te falei anteontem, né? Ô filho, você lembra o que eu te falei ontem de ontem? Você lembra, né? Deus não tem essa atitude conosco, Deus é leve. Filho, tal coisa. Você entendeu? Explica para o pai. Ah, é tal coisa, papai? É isso que eu quero que você faça. E aí o pai silencia. Porque o pai sabe que aquilo está registrado na mente do filho. Então, você não tem situação que ele não esteja vendo. Não há situação que ele não se compadeça. Você sabia que toda lágrima derramada é recolhida no odre dele? E que esta lágrima foi escrita no livro da vida por ele? Não é uma lágrima que você derrame que ele não saiba. Ele sabe por antecipação as tuas dores, as tuas angústias, o teu sofrimento, a tua solidão.
Ele conhece isso por antecipação, porque ele é o teu pai. E ele falou para você, você é meu. Você sabia que Jeremias foi chamado pelo nome quando ele estava substância ainda informe no ventre da mãe dele? Eu te chamei pelo nome quando você estava no ventre de tua mãe. Gente, Deus conhece o nosso teste amanhã. Ele sabe tudo que vai haver. Tudo. Coisas boas, coisas difíceis, coisas ruins. Ele conhece tudo. Por quê? Porque nós somos dele. Então nós temos que ter segurança de que ele está cuidando de nós, de que ele sabe onde está nos levando. Eu tive um irmão que era muito para mim, foi um intercessor meu. O nome dele, ele já faleceu, partiu para estar com o Senhor. O nome dele era Alan MacLeod. E um dia eu pedi para ele partilhar num grupo familiar. A gente estava reunido em família, ele veio partilhar. E, gente, ele falou uma coisa que foi chocante. Ele falou assim, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus é 3 coisas. Deus é luz, Deus é fiel e Deus é amor. Então, Deus é amor em tudo. Tá, a Bíblia também diz que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. E ele foi. E aí ele fez uma pergunta, meus irmãos, quem criou o inferno? Deus. Quem criou o inferno? Deus. Tô certo? Porque tudo foi criado por meio dele. Aí ele virou e falou assim, que me chocou. Nós temos que entender que o inferno é um ato do amor de Deus. Aí quando ele falou isso, eu fiz a carinha de ele não pode fazer nada sem amor. Ele não pode fazer nada sem amor. Tudo que ele faz é um ato do amor dele. Você está entendendo? Porque nós somos dele. Seja meu futuro, eu aceitei. Eu não tenho aposentadoria. Tem que prever. E tá. Cadê o coração da Ana? E pega tudo em Deus. Simples. E Deus arruma formas de trazer para nós aquilo que nós temos necessidade. Por quê? Porque Ele determinou que nós somos dele. O apóstolo Paulo falou assim, se não me engano, aos Gálatas, quanto àquele que me separou, desde o dia do meu nascimento. Então Paulo não tinha nascido e já separou, já foi separado para a obra dele. Você está me entendendo? Tá. Quanto tempo um filho vive? Quem aqui tem filho? Quanto tempo você quer que teu filho viva? Você vai querer que ele te sepulte. Tá certo? Tu me vistes a substância ainda informe no ventre de minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ido. Deus conta o número dos nossos dias. Eu perdi uma sobrinha filha em 12 horas. Eu imaginei uma menina querida, 43 anos. Em 12 horas, ela partiu para o Senhor. Aí depois eu perdi a Alessi. Aí depois perdi minha sogra. Aí depois perdi minha mãe. Aí eu falei, Senhor. Aí qual o medo que eu tive? Qual a próxima mulher da minha vida? A minha filha. Mas quem que escreveu os dias da vida da minha filha? E quanto a esse dia eu posso fazer alguma coisa? Não. Nós somos dele. Não é morte toca a nós. Porque quem definiu o tempo de vida nossa foi ele, não foi a morte. Então,
nós, os nascidos de Deus, os nascidos de Ner, morremos de uma única coisa. Que coisa é essa? Do dia que Deus escreveu. Nós não morremos de doença, não morremos de câncer, nós não morremos de atropelamento, nós não morremos de acidente de carro. O Senhor determina a maneira pela qual vai nos levar. Tem 1 milhão de formas de nos levar, mas nós só morremos de uma coisa, do dia que Ele escreveu. Por quê? Porque nós somos dele. Este é meu. A morte vai tocar? Porque ele é meu. O diabo vai tocar? Não, sem nenhuma permissão. Porque nós somos dele. Então, o mal precisa ser entendido por nós. Precisa ser compreendido na nossa mente. Nós precisamos entender que tudo que envolve a nossa vida, ele prevê cuidado. Ele prevê a maneira de falar conosco. Meus queridos, eu partilho tanto, mas tanto sobre a paternidade de Deus. É um tema tão pronto dentro de mim, esse tema, mas ele não deixa de ser pai. Eu tive uma experiência 2 anos atrás que foi única para mim. Com a doença da Alessia, eu precisei sair do meu apartamento e alugar um outro apartamento. E tá bom. E a pessoa que eu aluguei o apartamento, ela era uma pessoa íntegra, extremamente correta, é um amor de irmão, é um irmão, né? E aí ele tinha que fazer um reajuste e ele não fez, e estava combinado, e eu deixei quieto e ele me ligou. E falei, César, eu estou te ligando, e aí nós conversamos sobre o reajuste, naquele ano que deu um reajuste enorme de aluguel. Teve uns 2 anos atrás que deu um reajuste enorme. Eu virei para ele e falei, irmão, vamos fazer uma coisa. Se eu deixar do jeito que tá, fica bom para você, César, você faria isso? Para mim fica perfeito. Irmão, esquece aumento. Fica do jeito que tá. Tá bom. Só que eu alugava de alguém. Aí tinha que reajustar. E eu liguei, era um irmão. Eu preciso que vocês me passem um valor. Liguei no 2º mês, liguei no 3º mês. Só os meus filhos e o irmão sabiam a experiência que eu tinha tido de não aumentar o aluguel. Esse outro irmão, de quem eu alugava, ligou e falou, César, decidimos não reajustar o teu aluguel. Meus irmãos, eu não precisava disso. Mas eu preciso ver que Deus é meu papai. O que Deus fez? No meio das dores que eu estava vivendo, das perdas, que Deus fez? Ei, filhão, vou ser carinhoso com você e te mostrar que eu tô atento. Que eu tô rindo pra você. Que eu tô cuidando de você porque você é meu. Você é meu. Vocês estão entendendo? Meus queridos, não parei. Chegou o início do ano, eu falei que sabe de como? Vou pagar o IPTU do apartamento. Paguei o IPTU do apartamento. Aí, precisava pagar do apartamento que eu alugava. Passou 1 mês. Passou 2 meses. Passou 3 meses. Irmãos, eu preciso do IPTU. César, tomamos uma decisão de também não registrar também, porque você não precisa pagar o IPTU. Nós queremos falar Deus. Faz uma segunda vez. Eu não precisava desse dinheiro. Mas eu preciso de saber que Ele é o Pai perfeito, que me tem para a menina dos olhos, que me tem nos olhos dele o tempo todo, me olhando, me cuidando, sabendo o que faz comigo. E já não estão entendendo? Então, a primeira coisa que nós temos que compreender, que Ele é, que nós somos dele. Tudo bem, irmãos? Irmãos, amanhã nós continuamos. Deixa eu só falar mais algo para encerrar. No Velho Testamento, o livro, do meu ponto de vista, o livro que retrata a paternidade de Deus é o livro de Deuteronômio, porque mostra Deus como um pai. E aí, no capítulo 32, faz uma menção onde diz assim, nós somos a porção do Senhor. E aí ele diz assim, como a águia
voeja sobre os seus filhotes, assim o Senhor cuida de nós. Então ele faz ali a menção da águia. Deus está se comparando a uma águia. Como que a águia faz na paternidade dela? A águia constrói um ninho no lugar mais alto para ser garantido de que predadores não vão pegar. Então o Pai nos coloca em lugares altos para nos proteger. A águia constrói um ninho e enche o ninho de coisas macias, inclusive penas dela. Então o filhotinho nasce em um lugar gostoso, aconchegante. O que Deus faz quando a gente nasce de novo? Gente, aquele primeiro amor, aquele delicioso, aquilo enche o nosso coração, certo? Quando chega a hora de ensinar o pintainho a voar, o que a águia faz? Joga fora tudo que é confortável. Tema o lar desconfortável. Você entende o porquê de uma redução de salário? Você entende o porquê de uma doença? Você entende o porquê de um problema? De um mal-estar com família de origem? É Deus tornando o nosso ninho desconfortável. E aí o que a águia faz? Pega o filhotinho, joga com o bico aqui no cangote, levanta a voo, vira e deixa ele cair. E à medida que ele vai caindo, ele vai aprendendo a voar. Deus, de vez em quando, como um pai, vai nos soltar. Pastor, irmão, e quando você vai bater no chão, a águia tem uma visão muito precisa. Passa, pega o filho aqui no cangote e leva de volta. Nós nunca estamos sob risco. Sabe por quê? Porque nós somos dele. Este é meu. Amém? Amanhã a gente avança um pouco mais. Deixa a cabeça. Obrigado, Ana. Obrigado, Bia. Vocês me ajudaram. Viu? A Bíblia diz que aquele que ajuda o pregador tem galardão de profeta. Então vocês já têm uma moedinha separada lá no céu, porque vocês me ajudaram. Viu? Vamos orar? Obrigado, Senhor. O Senhor é tão santo conosco. O Senhor é tão digno. Abre-nos os céus. Ajuda-nos a nos vermos como nós devemos nos ver. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que é indevido. Ajuda-nos a olharmos para Ti e para o Pai, para sermos transformados em quem precisamos. Faz isso conosco, Senhor. Eu oro em nome de Jesus.